Boa tarde, queridos e queridas ouvintes da Rádio UESB FM. Aqui quem fala é Thalita Viana Pontes, apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria com o Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET Economia da UESB. Agradecemos a Leone Gomes e ao professor Darcy por mais um programa e pela parceria. Então vamos nessa. Bom, hoje a nossa conversa é sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar, que é um pilar fundamental para a economia no Brasil, porém é um setor que apresenta diversas questões problemáticas, né? Algumas dessas questões envolvem a questão agrária, envolvem a assistência técnica e extensão rural, questões estruturais, pouca rentabilidade na produção e etc. A agricultura no Brasil, na verdade, ela é atravessada por diversos conflitos, né? Mas acho que o principal deles é essa divisão que a gente tem dos agricultores patronais, né, que são detentores de terras, e de outro lado, os agricultores familiares, que são os menos beneficiados, né, nesse processo, tanto economicamente quanto política e socialmente também. Então, para conversar um pouco com a gente hoje sobre a agricultura familiar, a gente entrevista Leandra Pereira da Silva, que é filha de agricultores familiares, economista formada pela UESB, sócia do SEDASB e mestranda em Planejamento Territorial na Universidade Estadual de Feira de Santana. Seja muito bem-vinda, Leandra. Olá, Thalita, olá, ouvintes da UESB FM, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês no Econopapo de hoje. Então, eu gostaria de começar a entrevista te perguntando o que é o SEDASB. Então, Thalita, o SEDASB tem um nome lindo, né, e grande, né, que é Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 2006, com sede aqui em Vitória da Conquista, e que tem no seu quadro de sócio agricultores e agricultoras, técnicos, que estão diretamente ligados, né, com o trabalho da agricultura familiar. O SEDASB tem um trabalho aqui, tem sede aqui em Vitória da Conquista, né, mas tem atuação em diversos municípios aqui do estado da Bahia. Certo. Bom, então, para a gente introduzir esse debate mais aprofundado sobre a agricultura familiar, eu queria te perguntar qual a relevância do setor da agricultura familiar no cenário socioeconômico atual, principalmente aqui na região sudoeste da Bahia. Então, Thalita, esse termo agricultura familiar, ele até que é recente, né? Até tanto do uso na academia como também nas políticas públicas, ele é um termo que ele vem aparecer a partir de 1990. E é aí que se começa a consolidar esse termo de agricultura familiar e a gente passa a ter uma categoria mais específica para trabalhar. E ela é fundamental, que a gente tenha essa estrutura da agricultura familiar, porque ela é responsável por produzir alimentos no Brasil. Hoje, quem produz alimentos no Brasil é a agricultura familiar, né? Então, ela é responsável por 70% da produção de alimentos, e a partir de 1996, que a gente tem um marco, que é considerado um marco da agricultura familiar, o PRONAF, a gente começa a ter investimentos na agricultura, e ela passa a ser, então, estratégica no cenário socioeconômico. E aí ela delimita, né, critérios e passa a ser considerada também como estratégica tanto nos governos, como nos governos federal, municipal e também os municipais para a questão da superação, né, da fome e da miséria, sobretudo a do campo. Ela também é fundamental porque ela é responsável por absorver grande parte da mão de obra do campo, ela produz riquezas e ela é responsável pela produção interna bruta, né, que é o PIB. Então, ela tem uma participação importante. E aqui na nossa região, principalmente aqui no território sudoeste baiano, mais da metade dos nossos municípios, eles são rurais. Então, a agricultura familiar, ela também responde por grande parte da produção econômica e da dinâmica econômica desses municípios, sobretudo os menores. Certo. Bom, a agricultura familiar, como eu pontuei inicialmente, é um setor que possui
diversas questões mais problemáticas, né? Então, assim, para a gente entrar um pouco nessa discussão dessas questões, eu queria que você relacionasse um pouco a agricultura familiar e o meio ambiente, porque o meio ambiente ele pode ser uma questão mais estrutural aí dentro da agricultura familiar, né? Então, eu queria que você fizesse a relação entre esses dois, especificamente com as condições climáticas aqui da nossa região. Então, Thalita, a agricultura familiar, ela tem um modo de produção diferente, ela alia tanto a produção como o manejo com o uso sustentável dos recursos naturais, com a sua relação com a terra, o agricultor tem uma relação diferente com a terra, né, de respeito, respeitar o tempo de cada cultura, respeitar o clima, respeitar as condições de cada lugar. Então, esse respeito que a agricultora e o agricultor têm para com a natureza, os recursos naturais e a terra, ele já é, por si só, já é um fator que diferencia a agricultura familiar dos demais modos, né? Por quê? Porque ela alia, então, esse respeito com os recursos naturais. Aqui no SEDASB, a gente tem procurado atuar dentro do que a gente chama de agricultura agroecológica, né, que ela respeita dentro dos princípios da agroecologia, né, respeitando o tempo de cada cultura, respeitando as características de cada região. A gente vem trabalhando também aqui com processos de recuperação de nascentes, de aguadas e de conservação, né, trabalhando com as agricultoras e agricultores para que eles possam, além de produzir comida, produzir também o que a gente chama de produzir água, porque hoje a gente sabe que muitas das regiões elas tinham nascentes e hoje não tem mais, né? Então a gente procura aliar as ações de produção também com as ações de conservação e preservação do meio ambiente. E assim, quando a gente pensa sobre a agricultura familiar aqui na nossa região, a gente pensa também na questão da seca, né? O que seria a convivência com a seca? Então, a convivência com a seca, ela foi um processo construído e nascido, engendrado a partir das organizações sociais, dos movimentos sociais, do público da agricultura familiar do campo, né? Ela é um contraponto ao que a gente chama de combate à seca, né? Que a gente viveu-se aqui no Nordeste, né? Hoje a gente considera que a gente está num processo de superação desse paradigma, mas a gente viveu aqui, sobretudo aqui no Nordeste, no semiárido brasileiro, um processo que a gente chamou de políticas de combate à seca, né? Então, dos carros-pipas, da construção de grandes barragens, da monocultura, dos grandes perímetros irrigados, né? Então, esse combate à seca instituiu-se o que a gente chama, que ficou conhecido, né, como indústria da seca. E a gente sabe, né, Thalita, que a seca é um fenômeno natural, a gente não combate a seca. A gente tem que procurar mecanismos, estratégias e tecnologias para que a gente possa conviver com ela. Então, foi a partir desses conhecimentos dos agricultores e agricultoras do campo, né, que a gente foi construindo o que hoje a gente chama de convivência com o semiárido, não apenas com a seca, né? E para viabilizar, então, aí processos, né, de produção, que ela alia o que a gente está chamando, então, de convivência, ela implica numa atuação mais proativa com o meio ambiente. Não significa que as pessoas não vão deixar de utilizar esses recursos, não significa que elas não vão interagir com eles, mas elas vão ter uma relação mais proativa com a natureza, buscando aproveitar de forma sustentável, né, as suas potencialidades para a satisfação das necessidades humanas, né? E os formuladores dessa pesquisa, dessa proposta, dessa perspectiva, eles nascem então das organizações, dos movimentos sociais, de alguns órgãos de Estado, né, que viram na prática que aquelas políticas da vertente do combate à seca, elas não se mostraram capazes de modificar as condições socioeconômicas das populações, sobretudo do campo, né, do semiárido. Então, surge então esse movimento
E em 1999, a gente tem um marco nessa proposta, que é a fundação da ASA, né, que é a Articulação Semiárido, que ela propõe, então, vários programas, e o primeiro deles foi o PMC, que é o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, 1 milhão de cisternas. Então, esse programa propunha criar, desenvolver e reaplicar tecnologias sociais adaptadas às condições do semiárido, para que as famílias pudessem ter água durante o ano, né, sobretudo os 8 meses, que é geralmente o período das secas, que elas pudessem ter água principalmente para o consumo humano, né, que era a proposta do programa, que é água para as necessidades básicas, beber, cozinhar. E aí depois a gente vai avançando nessa perspectiva do que o professor Neidson, da UF, chama de, e que também é um dos fundadores da ASA, de um novo olhar sobre o semiárido, de enxergar no semiárido as potencialidades e as riquezas, né? Porque a gente foi condicionado a olhar para o semiárido como um semiárido opaco, sem cores, sem vida, sem conhecimento, né? Sem riquezas, né? E essa perspectiva da convivência com o semiárido, ela inaugura o que o professor Roberto Marinho fala de inaugura um novo paradigma, uma nova forma de pensar o semiárido, né? Então a gente tem aí, dentro dessa perspectiva que dialoga com as questões ambientais, mas também ela dialoga com gênero, com a importância do papel da mulher na sociedade e nas comunidades, a importância da diversidade, da cultura, dos saberes locais. Então, a perspectiva da convivência é todo esse conjunto aí de saberes, conhecimentos e também de políticas públicas. Uhum. E a gente percebe que esse tema, ele abre um debate muito grande, né, dentro do estudo da agroecologia da agricultura familiar baseada na agroecologia e com bases agroecológicas, né? Então, como você disse, envolve diversos outros debates, né, dentro desse assunto. Bom, então, ainda dentro desse debate das questões problemáticas, a gente tem um questionamento da assistência técnica e extensão rural, né, a chamada ATE, que inclusive é um tema do meu interesse, é o meu tema de pesquisa na monografia, então também tem um debate muito amplo, né? Eu queria saber de você qual o papel da assistência técnica e extensão rural e o seu método participativo no âmbito da agricultura familiar. Muito bacana, Thalita, que você esteja pesquisando isso, até porque a assistência técnica ela é uma política pública estruturante, né, da agricultura familiar. Ela sempre, até os anos 2000, a assistência técnica esteve na periferia do debate da agricultura familiar, né? Então, a partir dos anos 2000, a gente tem aí política pública direcionada especificamente para assistência técnica e extensão rural, para a TE. Ela, então, passa a privilegiar o ambiente rural de forma mais completa, né? Tanto é que antes dos anos 2000, a gente tinha uma até mais direcionada para um certo público, né? E a partir disso, a gente tem também uma até que a gente chama com a equipe multidisciplinar. Eu, por exemplo, sou economista e trabalho em equipe de ATE, né? Hoje, nas equipes de ATE, a gente tem profissionais das ciências agrárias, profissionais das ciências sociais, profissionais de diversas áreas que atuam nesse ambiente, né? Então, ela tem esse caráter multidisciplinar, trabalha também em base agroecológica, né, que é a PNATE, a Política Nacional de Assistência Técnica, preconiza, né? Também traz as questões de gênero, etnia, geração, acesso às ferramentas tecnológicas, acesso aos meios e os bens de produção, né? Então, seu papel, ele visa, então, contribuir, né, para a melhoria da renda das famílias, a renda das mulheres e dos homens do campo, promover a soberania e a segurança alimentar das comunidades, promover a inclusão socioprodutiva dessas famílias, preservar e conservar os agroecossistemas. A gente também, dentro dessa política nacional, a gente observa que tem uma preocupação maior com a produção de alimentos de forma saudável, né, de você colocar no prato das famílias
cada vez mais um alimento de qualidade, a questão da diversidade, né, desses alimentos, também, é claro, respeitando a cultura alimentar de cada região, mas a assistência técnica, sobretudo, ela vem buscando também o que a gente chama de metodologias participativas, quando você chega na comunidade, que você faz diagnóstico, que você propunha ali ações de assistência técnica para aquelas famílias. Não somos nós, equipes de ATE, não é a equipe de ATE que tem que chegar lá e dizer o que tem que ser feito. São as famílias que participam desse processo de construção. Então, esse processo envolve também os conhecimentos técnicos das equipes e, claro, os conhecimentos e os saberes dos locais, né, os saberes locais de cada comunidade. Então, isso é um processo de construção coletiva que a gente aqui no SEDASB chama de construção coletiva de conhecimento. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Econopapo. Como é que você acha, por que você acha, na verdade, que a assistência técnica e extensão rural tem sido um problema tão constante, né? Essa insuficiência, essa falta de assistência técnica? Na verdade, Thalita, os nossos governos ainda não deram um olhar e a importância que a agricultura familiar e que a assistência técnica ela exige e da importância dela para a agricultura familiar, para o desenvolvimento da agricultura familiar, né? A gente não tem só insuficiência, não, Thalita, a gente tem um problema sério, que é a descontinuidade. Muitas vezes você tem um projeto ali de assistência técnica para uma comunidade, e aqui na nossa região mesmo, a gente teve um projeto que era para 3 anos, simplesmente o governo falou que não tinha mais recurso e rompeu o contrato com 1 ano, né? Então, você começa um processo ali com aquelas famílias, de assessoramento técnico com essas famílias, e de repente você não tem mais recursos para continuar. Então, a gente tem problemas, né? Tanto de acesso a essa política e como de continuidade dessa política, né? E agora, cada vez mais, ficando muito mais difícil. Hoje, praticamente, o governo federal não faz assistência técnica. Na Bahia, a maioria dos projetos de assistência técnica que nós temos é do governo do estado. Aqui na nossa região também. Então, a gente percebe, a gente visualiza cada vez mais, e esse enxugamento e essa proposta de enxugar o estado, de reduzir custos, isso vai para onde? Quem é que acaba pagando a conta? Essas políticas que elas já estavam numa que a gente chama na periferia ali das políticas públicas, e agora cada vez mais elas sofrem ataques duríssimos de recursos, e aí a gente infelizmente não tem como andar com a assistência técnica. Então, para a gente dar uma finalizada nesse debate sobre esses tópicos mais problemáticos, a gente percebe que a rentabilidade da produção, né, na agricultura familiar é uma questão muito atual pelo contexto que a gente está vivendo agora, né, por causa da pandemia da Covid-19. Então, a gente percebe que existem riscos de safra, né? Como você acha que esses riscos de safra, no contexto que a gente vive agora, eles podem ser minimizados para os agricultores familiares? Olha, Thalita, a gente tem aqui visualizado que a agricultura familiar ela já vinha sofrendo ataques mesmo antes da chegada da pandemia, né, com cortes de programas que são estratégicos para a agricultura familiar, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que sofreu uma redução drástica de recursos, né, então vários agricultores, inclusive aqui na região nossa, a gente teve exemplos de agricultores que ficaram com sua produção parada, teve que jogar fora, não tem como jogar fora, né, mas você tem que teve prejuízos seríssimos, né? A gente tem agricultores, por exemplo, de Nova Canaã, que eles entregavam caminhões por semana, né, por mês. Então, de repente, esses agricultores não têm como mais entregar. O que fazer? E isso estava acontecendo antes da pandemia, né? Então, o que vem acontecendo é que as organizações, assim como o SEDASB, que trabalha com assessoramento técnico, e em parceria, né, com algumas prefeituras e algumas secretarias de agricultura local, a gente vem trabalhando em algumas frentes. Uma delas é a questão do transporte, porque ele ficou já era deficiente, né? Hoje em dia
tem municípios que os agricultores produzem, mas não tem como levar para a feira, porque não tem transporte, e isso não é só por conta da pandemia, né? É claro que a pandemia acentuou, a pandemia também acentuou a questão das feiras, né? De alguns municípios que tiveram que fechar as feiras, então esses agricultores e agricultoras ficaram sem ter como comercializar, e dentre as alternativas que nós estamos buscando, junto com o governo do estado e essas parcerias com alguns municípios aqui, é a comercialização direta, né? Ou seja, fazer um intercâmbio direto entre esses agricultores e os consumidores, sobretudo com os consumidores da cidade, comercializar via cooperativa, e aqui a gente tem alguns programas que têm possibilitado que essas cooperativas façam um trabalho, né, aqui na região, e eu, por exemplo, cito a Cooperbac, que é uma cooperativa de agricultores e agricultoras familiares ali de Barra do Choça. Nós temos também a CPC, que é a cooperativa camponesa, que é ligada ao movimento dos pequenos agricultores, que vem proporcionando, então, essa comercialização dos produtos da agricultura familiar. Uma outra estratégia que a gente vem desenvolvendo aqui na região é a comercialização em rede, né? Ou seja, cada comunidade tem lá seus produtos, elas divulgam aqueles produtos que elas têm ali, por exemplo, tem uma comunidade que tem ovos, então junta todo mundo, vai dar, por exemplo, 20 dúzias de ovos, então naquela semana aquela comunidade vai dizer, eu tenho 20 dúzias de ovos, elas divulgam que, por exemplo, na Rede Bem Viver, tem outros espaços aqui também que eles divulgam, então essa vai lá e compra essa produção. Como a agricultura familiar, então, ela atua no sentido de promover uma produção de alimentos de qualidade e com um preço justo, né? Até nesse contexto que a gente está vivendo. Então, Thalita, até como eu já havia mencionado, a agricultura familiar ela trabalha num sistema que tem um respeito muito grande com o meio ambiente e com os recursos naturais. Então, hoje a gente trabalha aqui no SEDASV, né, que a gente chama de agroecologia, né, sistemas agroecológicos, que então são produções que dialogam entre si. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu uso insumos locais para produzir os alimentos, então se eu tenho ali caprinos, o adubo do caprino já serve para adubar a roça de palma, já serve para ir para as hortaliças. Então, eu tenho um sistema que ele dialoga entre si. Então, eu reduzo a minha entrada de insumos externos e eu passo a produzir meus próprios insumos. Então, na agricultura familiar, agroecológica, sobretudo, hoje a gente tem incentivado a utilização da adubação natural, a cobertura de solo, a adubação verde, a utilização dos biodefensivos, a utilização das biocaudas. E aí, para quem quiser saber mais, viu, Thalita, eu já indico acessar o canal do SEDASV no YouTube, que a gente tem vídeo lá explicando o que é cada coisinha aqui que eu estou dizendo, né? Até porque a Uma gente não tem sugestão tanto boa. tempo para isso. Mas É. só para dizer que a agricultura familiar é um sistema diverso, né? E tem produções que se autoalimentam, né? Que elas dialogam entre si. E aí a gente evita, quando a gente evita a entrada desses insumos, além da gente reduzir o uso dos agrotóxicos, porque quando eu uso minha adubação natural, quando eu uso meu biogel, eu reduzo a utilização desses agrotóxicos. Então, eu passo também a ter também uma autonomia dessa produção, porque hoje o que a gente tem é que na agricultura convencional a gente tem que os agricultores ficam reféns de um processo produtivo. Então, se ele não for mensalmente, ou sei lá quantas vezes, né, na casa do fazendeiro ali, buscar aqueles insumos, ele não consegue produzir. Isso gera uma dependência dessa família para com esse sistema, para com esse mercado de insumos. E quando eu tenho aqui na minha agricultura, que eu fico independente, eu também gero autonomia para essa família, além de, claro, possibilitar uma maior independência econômica, então, dessas famílias. Eu queria que você, então, falasse um pouco para a gente sobre qual o tipo de mensagem que você gostaria de passar para os jovens agricultores hoje, né? Visto que você é filha de agricultores, né? Teve essa convivência aí intensa no meio rural.
hoje é economista, é mestranda. Então, eu queria saber qual a mensagem que você gostaria de passar para esses jovens que estão dentro da agricultura hoje. Então, Thalita, eu diria, primeiramente, que eu tenho muito orgulho da minha trajetória e de onde eu venho, né? Eu acho que acredito muito na agricultura familiar e todo o seu potencial. Acredito que a gente precisa trabalhar um pouco mais e defender um pouco mais a questão da sucessão rural, para que os jovens possam futuramente trabalhar mais ali nas suas unidades de produção familiar. A gente precisa de políticas públicas direcionadas para a juventude rural. Hoje, as políticas públicas não têm um olhar mais direcionado para os jovens do rural, né? A gente precisa ter formação para esses jovens. Hoje em dia, as escolas famílias agrícolas geralmente estão muito longe, as famílias não têm recursos para manter esses alunos lá. Então, a gente precisa ampliar a educação, mas eu diria que a gente tem um potencial enorme. Hoje eu vejo assim muitos jovens voltando, indo para a cidade estudar, mas retornando para o campo para trabalhar lá, e a gente tem vários casos aqui na região sobre isso. Certo, e é importante, eu sempre gosto de ressaltar a importância do debate da agricultura familiar. É muito importante que a gente traga esse debate para o nosso convívio, afinal, a comida que está na nossa mesa, a maioria dos alimentos que estão na nossa mesa, vem da agricultura familiar. Então, é muito importante que a sociedade dê importância a esse setor, dê relevância, mostre a relevância desse setor e traga esse debate. Gostaria que Leandra fizesse suas considerações finais, então, se tiver algum questionamento que a gente não colocou aqui, que você quisesse falar. Agradeço o espaço, e o que eu diria é que a agricultura familiar, ela não é aquela imagem que a SECOM postou, que o agricultor familiar, a agricultura familiar é aquela que está no dia a dia, que coloca a mão na terra, que produz comida, que é fundamental para promover a segurança alimentar e nutricional. Ela vem fortalecendo as organizações associativas, associações, cooperativas, vem produzindo comida de verdade, sabe? Essa que a gente coloca na nossa mesa. Ela vem produzindo também igualdade de gênero, onde as mulheres podem trabalhar, podem ter autonomia sobre a sua renda. Eu diria também que a agricultura familiar, ela trabalha também com a soberania genética, quando a gente trabalha aqui com os bancos comunitários de semente, quando as famílias têm o domínio sobre a sua semente, através dos bancos comunitários de semente, que são também tecnologias sociais, sabe, Thalita? Então, a agricultura familiar, ela tem essa possibilidade de ser pluriatividade, né? Então, eu diria que hoje em dia não só os agrônomos, com todo o respeito que eu tenho, né, mas também comporta também pessoas de outras áreas para poder trabalhar, para poder estudar. Hoje a gente tem as cooperativas que demandam tanto mão de obra qualificada, por exemplo, de administradores, de contadores, de economistas. Então, a gente tem aí um campo muito diverso de atuação, tanto dos atuação técnica como para absorver a mão de obra de mulheres e homens camponeses. Certinho. Gostaria de agradecer a participação de Leandra. Muito obrigada. E aqui a gente encerra, então, o nosso Econopapo de hoje. Vamos defender a agricultura familiar. Muito obrigada, pessoal, e até mais.
Direção: Gildásio Santana Júnior. Edição e mixagem: Felipe Rocha e Gildásio Santana Júnior. Apresentação: Thalita Viana Pontes. Roteiro: Vitor Hugo Pinto, Thalita Viana Pontes e Gildásio Santana Júnior.